Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e o passo a passo de hoje será esse saquinho em forma de morango, super fofo, bem fácil de fazer, bem útil também. Nesse vídeo eu trouxe duas sugestões de tamanho e também com o mesmo passo a passo você consegue fazer o saquinho em forma de folha. Então são duas sugestões diferentes com o mesmo passo a passo. O link para download gratuito do molde está aqui na descrição do vídeo. Eu disponibilizei os dois tamanhos, do morango maior e do menor. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo do morango maior, mas a forma de fazer dos dois é a mesma. Quando você imprimir, imprime em tamanho real, tamanho 100%. Depois de impresso, você confere aqui as medidas, tem um quadradinho aqui de conferência, mas confere aqui as medidas também. Aqui essa parte tem 11 centímetros por 21,5. Essa parte de 11 centímetros, ela tá a metade do molde. Então a gente vai dobrar, vai espelhar aqui. Para ficar mais fácil, depois de recortar aqui essa parte, você dobra o tecido e essa parte aqui dobrada, né? Você corta de uma vez, assim fica bem mais fácil, fica bem certinho. Então essa medida aqui, esse formato, você vai cortar 2 vezes no tecido exterior e 2 vezes no tecido de forro. Aqui eu tô utilizando o tecido tricoline 100% algodão. Para fazer o canal aqui do cordão, eu cortei a medida do topo, que é 22 centímetros, então 22 por 4, 2 vezes. Então são 2 tirinhas com a medida do topo por 4 centímetros. Cortei também, para fazer as folhinhas, esse formato aqui, eu cortei 6 vezes, que são 3 na frente e 3 atrás. Então eu cortei e risquei no molde, dessa forma aqui, e cortei maior no tecido, porque a gente vai passar a costura por cima do risco. Então precisa ter uma margem de costura depois. Então risquei aqui 6 vezes, aqui tem 4 e aqui mais 2, né? 6 vezes. O cordãozinho de cetim, tô utilizando aqui um de 2 milímetros de espessura. Eu vou utilizar, deixa eu medir aqui, que eu não medi ainda. O cordão tem 74 centímetros de comprimento, eu cortei ele com folga. Eu vou precisar de 2 deles, então 2 cordões de 74 centímetros. E vou utilizar aqui 2 miçanguinhas também para enfeitar aqui o cordão. Se você for fazer o saquinho em forma de folha, aqui nessa parte você vai fazer uma tela C, uma costura aqui, simulando as veinhas da folha. Aqui eu utilizei uma linha de bordado, que ela é cetinada, assim, ficou bem legal, né? E aqui eu usei uma linha comum, passei a costura 2 vezes para engrossar essa costura. Nesse daqui, eu usei uma entretela também. A entretela, ela é opcional, se você achar, se você quiser mais durinho, né? Você usa aqui o estruturante, uma entretela no caso, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que só o tecido mesmo já dá uma estrutura legal também. Vamos começar fazendo as folhinhas do morango. Eu já tô aqui com o meu tecido riscado. Lembrando que a gente precisa de 2 deles, então cada um deles a gente precisa de 2 para ser a parte da frente e de trás. Aqui eu fiz até mais fácil, cortei uma tira de tecido e risquei aqui todos de uma vez, né? Dobrei aqui e risquei. E a gente vai passar uma costura por cima do risco, somente aqui nessa parte de baixo. Essa parte de cima a gente não vai costurar, que é por onde a gente vai desvirar depois. Então, vou fazer aqui a costura, aqui nas 6 folhinhas. Costurados, agora eu vou recortar aqui. A parte de cima do topo eu posso cortar em cima do risco. E a parte aqui de baixo eu vou cortar utilizando essa tesoura aqui de picote, para quando a gente desvirar o acabamento fica bem melhor. Se você não tiver essa tesoura, você pode fazer piques assim com a tesoura comum mesmo. Então você corta aqui próximo da costura. E depois vai fazendo piques bem pequenininhos assim, com cuidado para não cortar a costura. Dessa forma aqui, para o acabamento ficar melhor. Então, isso eu vou fazer aqui nas outras 5. Prontinho, folhinhas cortadas. Agora eu vou desvirar, lembrando de dar sempre o retrocesso aqui no começo e no fim das costuras, para não descosturar nessa hora. Para desvirar é bem facinho, você pode usar aqui uma agulhinha de tricô, até a pontinha da tesoura, com cuidado, né? Ajeita bem certinho. Vou desvirar todas elas e também passar o ferro para elas ficarem bem certinhas. E agora vamos costurar as folhinhas aqui no tecido exterior, então são 3 de cada, 3 na parte da frente e 3 para a parte de trás. Aqui eu vou medir o meio, então eu dobro aqui no meio.
fazer um pique bem pequenininho para demarcar. Vou fazer um meio aqui em uma das folhinhas também. E vou unir o pique com o pique. E vou colocar as outras duas folhinhas aqui, uma de cada lado. Aqui eu vou deixar mais ou menos um dedinho, vamos falar a medida certinha. Então, 1 centímetro aqui, 1 centímetro do outro lado também. E vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Para fazer esse saquinho menor, eu sobrepus aqui as folhinhas, então eu fiz do mesmo tamanho, só que aqui ao invés de deixar a separação de 1 centímetro, eu sobrepus as duas, então as três, né, no caso. Eu coloquei aqui as duas primeiro e a do meio por cima das duas, para ficar dessa forma aqui. E agora é só passar uma costura aqui no topo para prender essas folhinhas, uma costura de segurança aqui bem em cima, bem na beiradinha. Prontinho, costurados, foi uma costura de segurança bem aqui no topo. Agora eu vou deixar essa parte aqui de lado e vamos fazer o canal ali onde vai ficar o cordão. Então eu tô aqui com os meus dois tecidos. Aqui nas duas partes das pontas, eu vou dobrar uma vez, duas vezes e vou passar uma costura aqui nessa parte. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Uma vez, duas vezes e passo a costura aqui. Agora eu vou dobrar aqui no meio e passar uma costura aqui para fechar. Uma costura bem na beiradinha aqui, vai ficar desse jeitinho. E agora é só fazer a mesma coisa aqui com o outro. E agora vamos demarcar aqui o meio dos dois, então eu dobro no meio, faço um pique aqui. A mesma coisa com esse. E agora é só costurar aqui um de cada. Eu já tenho a marcação do meio aqui que eu já fiz. Então, uno os dois. Lembrando que essa parte sem acabamento vai ficar junto com essa, né? A parte dobrada pra baixo. E agora é só passar uma costura aqui no topo, uma costura de segurança bem na beiradinha. Costurados, também costurei a minha etiqueta aqui em um dos lados. E agora eu vou pegar o meu tecidinho de forro e vou colocar um de cada. Se seu tecido de forro for estampado, você vai colocar direito da estampa com direito. E aqui em cima eu vou passar uma costura, aqui no topo, uma costura com a distância de um pé de máquina. E eu vou pular aqui essas partes, então vou pular aqui essa parte, vou começar daqui. Então começo aqui, dou retrocesso e paro aqui. Dou retrocesso, vou pular essa partezinha aqui, vai dar mais ou menos meio centímetro. Costura feita, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, lembra sempre do retrocesso no começo e no fim. Pulei aqui essas partes, né? E agora vamos costurar os dois, então vou abrir aqui os dois, vou encontrar tecido exterior com exterior, forrinho com forrinho. E vou prender toda a volta usando aqui os alfinetes ou os grampinhos. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando aqui na parte do forro, do lado, mais ou menos uns 4 dedinhos abertos, que é por onde a gente vai desvirar. Então, começo aqui, dou retrocesso, costuro toda a volta com a distância de um pé de máquina, termino aqui e dou retrocesso, deixando uns 4 dedinhos abertos. Antes de desvirar, eu vou usar novamente aqui a minha tesoura de picote e vou recortar aqui a parte de baixo, que é arredondada, para o acabamento ficar melhor. Então, eu corto aqui na parte do forro e na parte do tecido exterior também. E agora é só desvirar aqui pela abertura.
E agora eu vou passar o ferro aqui na minha peça. Essas folhinhas eu vou baixar elas e passar para elas ficarem assim deitadinhas. Vou fazer isso em todas elas. Aqui na parte do forro, onde tá essa abertura, eu vou dobrar ela pra dentro, acompanhando a costura, e vou passar o ferro também, que depois a gente vai passar uma costura aqui pra fechar. Então, dobro ela bem certinha e passo o ferro. A parte que a gente deixou aberta ficou assim, agora eu vou passar uma costura aqui pra fechar. Eu vou mudar até a cor da linha da máquina pra ficar um acabamento mais bonito, né? Então vou mudar aqui pra vermelho, que eu tava costurando com o verde. Costura feita, agora eu vou colocar o forrinho aqui pra dentro. E agora eu vou passar o pesponto aqui em toda a volta, baixando aqui as folhinhas para elas ficarem embaixo. Vou passar o pesponto aqui por cima. Vou mudar a cor da linha da máquina de novo. A parte de cima, a linha de cima vai ser verde e a linha da bobina vai ser vermelho, para ficar assim perfeitinho, né? Só questão de detalhe mesmo, para a linha ficar vermelho aqui e a parte de cima verde. Então eu baixo elas, pode até usar um alfinete aqui essa hora para manter elas abaixadinhas, né? E vou passar esse pesponto por cima da folhinha. Eu prefiro fazer esse pesponto com a peça virada no avesso. Então, eu viro ela desse jeito aqui e vou passar a costura assim. Fica bem mais fácil. Eu gosto de fazer o pesponto agora no final com a peça pronta, porque aqui nessas emendas fica bem melhor, então fica bem mais bonitinho aqui na volta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que o acabamento fica melhor. Então agora vamos passar o cordão de cetim. Tô aqui com o meu cordão, vou passar fita, vou usar essa ferramenta aqui, mas você pode usar aquele alfinete de segurança também. Então vou passar aqui toda a volta, vou começar desse lado. Passei o cordão aqui em toda a volta, aí eu vou colocar a miçanguinha aqui. Dei um nozinho, coloquei a miçanga, e agora são dois cordões, um de cada lado. Então, eu comecei desse lado, vou começar aqui do outro lado agora. E ficou pronto o nosso saquinho, muito fofo e muito útil, né? Esse cordão, vocês podem ver que eu fiz ele bem maior, porque é legal deixar maior pra gente fazer uma amarração aqui, um lacinho e tal, né? E esse projeto é legal também, se você preferir, você pode aumentar o tamanho do molde e fazer uma mochilinha infantil, por exemplo, fica bem legal. E o pequenininho é uma graça também, né? O meu preferido é o pequenininho. Dá pra colocar carregador de celular, fone de ouvido, remedinho na bolsa, né? Então é bem útil mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos novos e apoiar aqui meu trabalho também. Vou deixar meu Instagram para quem quiser me acompanhar por lá. Vou ficando por aqui, fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo.